Bem, com muito prazer recebendo no meu canal pela primeira vez o presidente do PSD, Gilberto Kassab. Todo mundo o conhece, sabe da sua participação na política paulistana, paulista e brasileira, né? E eu já pergunto diretamente ao senhor, lembrando do Odorico Paraguaçu, deixando de lado os entretantos, indo aos finalmente. Rodrigo Pacheco é o candidato do PSD à presidência da República? Olá, Vila, alegria aqui estar falando com você, com todos aqueles que nos acompanham. Rodrigo Pacheco é o meu candidato a presidente da República. Eu entendo que ele é o melhor para o momento, o melhor perfil. Ele expressa um sentimento muito caro hoje ao eleitor brasileiro, que é o sentimento da renovação, porque ele é jovem, mas nem tão jovem assim que nos impeça de dizer que ele é um bom candidato, já com experiência, e mostrou, Vila, principalmente nos últimos anos, talento para a política. Quem é Rodrigo Pacheco? É um advogado muito bem sucedido, que num determinado momento da sua vida entendeu e sentiu vontade de participar da vida pública. E se candidatou a deputado por Minas Gerais, se elegeu, mostrou, portanto, identidade com o eleitor. Se eleger deputado federal por Minas Gerais não é fácil, segundo estado do país, uma eleição muito disputada. E chegando na Câmara Municipal, 513 deputados, ele se elege para o segundo cargo da Câmara dos Deputados, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça. E se saiu muito bem. Mostrou talento para a política. No meio de 513, você conseguir a presidência da CCJ significa estar preparado e ter talento, não é? Às vezes não tem talento, às vezes não está preparado, ele tinha as duas qualidades. E, após a conclusão do seu mandato de deputado federal, resolveu ousar, voar mais alto, e se colocou como candidato a senador por Minas Gerais. Também uma eleição dificílima. E se elegeu como mais votado, e, para surpresa de quem não o acompanhava ainda, como senador, em 2 anos, se elege presidente do Senado. Hoje ele é chefe, portanto, de um dos 3 poderes da República, presidente do Congresso Nacional. E isso, com a minha experiência de 30 anos na vida pública, ao lado da sua inteligência, sua boa formação política, ética, moral, o qualifica como um bom candidato a presidente. E tenho certeza, caso ele vença as eleições, será um bom presidente. E tem o perfil certo, Vila, é da pacificação. O perfil daquele que não tem sangue nos olhos, mas sabe o que quer para o país, não é? Essa é a razão de eu estar defendendo o nome dele, não escondo de ninguém. Dentro do meu partido, vários líderes de compreensão e também procuro incentivá-lo a ser o nosso candidato. E você vai me responder, vai me perguntar, mas e ele já falou que sim, que não? Eu prefiro que você pergunte para mim e eu respondo, eu acho que ele será. Será o candidato. Deixa eu lhe perguntar, Kassab, uma questão que eu acho, que me parece também muito importante. Nesse caso, ele sendo candidato a presidente, ele ocupa esse espaço do que se fala a todo momento de terceira via? Eu acho que sim, Vila. Eu estou entre aqueles que, não é que eu acho perda de tempo, tenho o maior respeito por todas essas reuniões que se fazem há 3, 4 anos no Brasil, mas é muito difícil, primeiro, os partidos se entenderem entre si. Depois tem a necessidade de haver integração entre os projetos regionais. O PSD entendeu que era mais fácil voltarmos para nós mesmos, no nosso interior, e começamos a construir nós mesmos a base para uma candidatura nacional associada a importantes candidaturas nos principais colégios eleitorais do Brasil. Isso nos dá tranquilidade, deixando a arrogância do lado, porque temos que respeitar todos, saber em algum momento, eventualmente, se precisar haver alguma composição, não tem por que não fazer, mas avançamos tanto que nos permite dizer que nós vamos ter candidato. E a nossa opção primeira é pelo Rodrigo Pacheco. No caso de São Paulo, falando em candidatura, eu pergunto ao senhor, Geraldo Alckmin poderá ser candidato pelo PSD? Lembrando a quem nos acompanha que Geraldo Alckmin é filiado ao PSDB, ele gosta sempre de dizer que foi o número 7 quando foi criado o partido, estava entre os primeiros signatários, portanto, da criação do partido em 1988,
e eu encontro dificuldades no momento, ao menos é o que se diz no noticiário aqui político de São Paulo, para sair candidato no PSDB. Dizem, é o que se fala, porque o candidato poderia ser Rodrigo Garcia, que veio do DEM para o PSDB. Aí eu pergunto ao senhor, isso para situar quem nos acompanha, o PSD acha que Geraldo Alckmin poderia ser um bom candidato a governador e segundo, pelo PSD? Bom, assim como eu falei em relação ao Rodrigo, eu não posso aqui falar pelo Geraldo Alckmin. Eu posso falar por mim, por todas as suas manifestações, por algumas conversas que ele teve com importantes lideranças do Estado, algumas que eu mesmo tive com ele. A minha conclusão é que ele não tem dúvida nenhuma que quer ser candidato a governador. E ele querendo ser candidato a governador, é evidente que o seu espaço está limitado no PSDB. Qualquer analista médio chega a essa conclusão. Ele saindo, ele sabe que ele tem o convite do PSD para que seja o nosso candidato, para que se integre, para que compartilhe o comando do partido, para que nos ajude a ter diretrizes para o Estado. E tenho certeza que o PSD é um bom partido para fazer essa recepção ao Geraldo. Eu tenho impressão, sim, que tudo leva a crer que ele está avaliando sair do partido. Eu não posso falar por ele que ele vai sair, porque seria incorreto politicamente, ainda mais uma pessoa que foi 4 vezes governador, que ele está avaliando, sim. Minha intuição diz que ele vai sair. E se ele saindo, eu acredito, por tudo que são as circunstâncias de todos os partidos que gostariam de tê-lo como candidato, que talvez o PSD seja realmente o partido que melhor forma tem para acolher a sua candidatura. Kassab, voltando ao plano nacional, estamos vivendo um momento de muita tensão política. Provavelmente, desde a redemocratização, seja o momento mais tenso. Se fala a todo momento agora em golpe de Estado, como se falava há 5 anos atrás em quem poderia ser candidato a isso e aquilo. O golpe de Estado, ameaças, instituições, virou algo corrente, como se fosse algo absolutamente normal, que não é, no Estado democrático de direito. Como é que o senhor presidente do PSD, que é um partido de presença nacional, tem presença forte no Congresso Nacional, inclusive na CPI da pandemia, né? Como é que o senhor analisa a questão do impeachment? Você acha que o presidente já extrapolou, rompeu o que se chama das 4 linhas da constitucionalidade? Vila, eu me encontro entre aqueles que entende ser importante para o país ter uma candidatura alternativa ao Bolsonaro e ao Lula. Portanto, eu estou muito à vontade para fazer aqui críticas ao atual presidente, que eu acho que vai muito mal na sua gestão. Acho que seus compromissos não foram cumpridos, acho que ele tem dificuldades enormes na gestão da pandemia, que é a maior preocupação de qualquer cidadão no planeta. Ele não soube transmitir essa preocupação. A gestão, se nós quisermos ser generosos para com o governo, ela é, no mínimo, uma bagunça na gestão da pandemia, o que é temerário diante do que significa uma pandemia para o Brasil, para qualquer país do mundo. Mas também nós temos que tomar muito cuidado para não banalizar um impeachment, não é? Precisa tomar muito cuidado. E não seria politicamente correto você tentar e depois não conseguir. Daríamos uma vitória ao presidente. Então, eu efetivamente acho que não tem as condições hoje, poderá vir a ter, não é? Nós não podemos nos esquecer que o presidente tem na presidência da Câmara um aliado, que joga aberto, não esconde a sua aliança que tem com o presidente, e o seu cargo é muito importante para a definição do impeachment. Portanto, eu estou entre aqueles que procura fortalecer a terceira via, procura partir do princípio que não vai ter impeachment, vamos nos preparar para enfrentar o presidente no voto, e nós teremos melhor candidato, melhores propostas, melhor time para mostrar para o Brasil que vale a pena apostar num candidato novo, de renovação, mas que tem experiência e que poderá somar ao país, pacificar o país. Perguntar uma última questão ao senhor. A presidência da CPI da pandemia da Covid-19 é um senador do Amazonas, Omar Aziz, do PSD, líder, salvo engano, do PSD no Senado, né? Se eu não estiver enganado. E tem tido uma atuação, eu acompanho diariamente a CPI, eu e o Brasil, né? Virou grande assunto nacional. A CPI tem apresentado uma contribuição importantíssima. Na minha leitura,
mas eu transfiro a questão ao senhor. Como é que o senhor analisa o trabalho da CPI e especialmente dos participantes do PSD? Lembro também do senador Otto Alencar da Bahia, inclusive agora está enfermo, né? Mas parece que está bem pelos noticiários, eu mesmo contactei com a assessoria dele. Como é que o senhor analisa essas duas questões? Uma, atuação da CPI da Covid. Outra, o papel dos senadores do PSD, especialmente do presidente da CPI. O Omar Aziz foi líder do PSD no Senado. Depois dele, nós tivemos o Otto Alencar na liderança por 2 anos. E hoje o líder é o senador Nelsinho Trade, do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, tá, perfeito, perfeito. Tanto o senador Omar Aziz, como presidente da comissão da CPI, quanto o senador Otto Alencar, que nos representam, eu entendo que eles têm tido uma postura muito boa, muito adequada, muito cuidadosa, respeitosa com todos que lá comparecem, mas muito firme. O Omar, com uma visão mais ampla do processo gerencial da pandemia, não é? Atuando muito próximo do relator no que diz respeito à identificação de crimes que tenham acontecido nessa gestão, e o Otto Alencar, com a sua formação de médico, com a sua experiência na vida pública, que poucos têm no Brasil, atuando mais na fiscalização e no controle dos conceitos que foram implantados nessa gestão, não é? As questões técnicas pertinentes à medicina, pertinentes à administração hospitalar, e eles fazem uma bela dobradinha. E, felizmente, para quem não os conhecia a nível Brasil, há hoje uma avalanche de simpatizantes da figura dos dois que são muita isenção, muita independência nos trabalhos onde estão à frente nessa CPI. Última questão mesmo. O presidente nacional do PSD será candidato na próxima eleição? Não, Vila, as circunstâncias me levaram a estar à frente com um conjunto de lideranças desse processo de busca de renovação na vida pública brasileira e de fortalecimento do partido. Ter uma candidatura a presidente do Rodrigo Pacheco vai significar uma presença muito importante do partido junto à sua candidatura, não é? Para que ela seja bem-sucedida. E o nosso esforço será muito grande para que ele seja o nosso candidato e depois para que seja uma candidatura bem-sucedida. A mesma coisa aqui em São Paulo, com o Geraldo Alckmin, não é? E São Paulo já teve a oportunidade de experimentar o seu governo, sabe que são governos sérios, com boa administração, transparente, com muita integridade no seu comando. Então, essas questões me afastam das urnas. Isso não quer dizer que eu não queira voltar às urnas um dia. Eu tenho a alegria de ter uma vida feliz. Meus pais me deram uma boa educação, eu me formei na USP, em Engenharia Civil, na Poli, em Economia na FE, e logo depois eu entrei na vida pública em São Paulo, na maior cidade do país. E já fui tudo aqui. Fui vereador, fui secretário municipal de planejamento, fui vice-prefeito, prefeito 2 vezes, em Brasília 2 vezes ministro, 2 vezes deputado federal, já tinha sido estadual. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu me sinto plenamente feliz atuando à frente desses projetos, sem precisar disputar a eleição, pelo menos no momento. Tenho certeza que serei recompensado no sentido pessoal, não é? Da minha formação, participando de projetos que eu sei que são muito importantes para o país. Para o país ter Rodrigo Pacheco à frente da Presidente da República e Geraldo Alckmin à frente do governo do Estado de São Paulo, naquelas serão minhas atribuições maiores, eu tenho certeza absoluta que significa a retomada do crescimento, a pacificação do país, a retomada da geração de empregos. Eu tenho plena consciência de que eu, com um grupo de companheiros que compartilham comigo o comando do partido, tem essa missão hoje, diante do bem-sucedido plano que tivemos de trazer nos grandes colégios eleitorais. Poxa, muito obrigado a Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD. Agradeço muito a entrevista do senhor e desejo boa sorte ao partido agora nesse processo eleitoral do ano que vem, que é importantíssimo ao país e na construção de candidaturas com esse espírito, né? Republicano, reformista e apontando, o senhor falou em pacificação. O país precisa de pacificar e, ao mesmo tempo, se modernizar rapidamente, né? Se adequar às mudanças do século XXI que estão ocorrendo no mundo e nós estamos um pouco parados em relação a isso. Então, agradeço muito o senhor ter concedido essa entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço, Vila. Um abraço a você e a todos que nos acompanham.